Esses dias eu recebi um comentário em algum dos meus vídeos aqui do YouTube e o comentário dessa pessoa me chamou atenção e eu senti necessidade de vir conversar com vocês sobre isso. A pessoa escreveu o seguinte pra mim: Ô Fernanda, quanto tempo tu acha justo de descanso? Estava pensando em fazer esse TJ do Rio de Janeiro agora, mas depois de fazer o TRT Campinas, Rio de Janeiro e São Paulo, um atrás do outro, sem descansar, desde outubro do ano passado, eu estou sem saco nenhum. E aí, quando eu li esse comentário, eu falei, não, é um assunto muito importante, eu preciso conversar com as pessoas que me acompanham aqui sobre essa questão do descanso. E aí, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, para vocês entenderem a importância de descansar e principalmente descansar sem culpa. Porque o que eu senti nesse comentário, pode ser que eu esteja errada, mas o que eu senti nesse comentário foi como se essa pessoa quisesse descansar sem se sentir culpado por estar descansando e sem sentir que está ficando para trás porque está descansando e porque não vai conseguir pegar firme nos estudos agora. E, gente, eu falo, a gente não é um robô. Nós, concurseiros, temos que colocar isso na nossa cabeça, que nosso corpo, ele sente o cansaço. A cabeça da gente, o psicológico, essa pressão que a gente sente todos os dias, né, de estudar, de passar, de ser aprovado, isso tem um peso muito grande. Então, a gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo e dar o descanso quando ele pede o descanso. E aí, deixa eu dar o meu exemplo do que aconteceu comigo para vocês entenderem como que descansar é muito importante. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a minha trajetória de concurseira, há quanto tempo que eu estudo e tudo mais, então eu não vou focar muito nisso daqui para o vídeo não ficar muito extenso. Mas, resumidamente, eu fiquei praticamente 2 anos sem parar de estudar, que foi de março de 2023 até dezembro de 2024. Que foi quando eu fiz a prova do TSE unificado, que era, assim, o meu grande objetivo, né? E aí, eu fiquei no batidão, eu comecei do zero. Nesse vídeo que eu tô comentando, né, eu até falo que eu não sou formada em Direito, não tenho essa formação, nunca estudei nada sobre concurso público, eu comecei do zero. E aí, eu fiquei nesse batidão de março de 2023 até dezembro de 2024, quando foi a prova do TSE. E ali eu estava muito esgotada. Não tive o resultado que eu esperava nessa prova do TSE. Fiquei chateada, fiquei frustrada, mas eu sentia que eu precisava desse descanso. E aí eu não lembro exatamente a data da prova do TSE, mas foi na primeira semana de dezembro. E aí depois que eu fiz a prova do TSE, eu cheguei em casa, eu guardei todos os meus materiais, falei, não quero saber de estudar mais. Eu guardei todos os meus materiais, então dezembro coincidiu com as minhas férias do meu trabalho, né? Porque eu sou professora, como vocês sabem, e dezembro a gente tem férias. Então eu tirei essas 2 férias dos estudos e lá do meu trabalho também. E descansei a cabeça total em dezembro. Fiquei ali Natal, fim de ano, Réveillon, aproveitando, curtindo com a minha família, saindo, passeando, batendo perna no centro da cidade, que eu adoro. Fui, assim, desfrutar da vida e esquecer disso tudo. Eu esqueci e sem culpa. Eu acho que o mais importante é isso, é você falar assim, eu vou descansar e vai ser sem culpa. Eu tenho direito e eu preciso descansar. É fazer isso, gente, de uma forma, assim, leve e deixar que seu corpo e sua mente descanse de verdade, sem ficar pensando, ai meu Deus, mas tem gente estudando, eu tô ficando pra trás. Não. E aí, eu fiquei dezembro, então, de férias, né, sem estudar. Janeiro, eu ia começar a estudar, aí uma amiga me chamou pra gente ir pra praia, eu fui pra praia com ela, fiquei uma semana na praia, lá no Guarujá. Depois que eu voltei da praia, isso já era ali por volta do dia 20 de janeiro, é que eu fui voltar a pesquisar sobre concurso público, ver qual edital que estava aberto, o que estava acontecendo no mundo dos concursos públicos, porque eu desliguei totalmente. Então eu desliguei mais de um mês, foi quase 1 mês e meio. E aí quando eu voltei da praia, que eu fui olhar, né, os editais, é que eu vi que tinha o TRT 15. Eu não sei se já estavam abertas as inscrições, não lembro exatamente, mas foi assim que eu descobri o TRT 15. Então eu comecei a estudar pro TRT 15 praticamente ali no começo de fevereiro, e a prova era final de março, então foram 2 meses de estudos pro TRT 15. E assim,
foi excelente, porque foram 2 meses que eu consegui ser muito produtiva e eu consegui absorver muito conteúdo que, se eu tivesse continuado sem parar, sem essas férias, eu tenho certeza que eu não teria o desempenho que eu tive na prova. Então, assim, foi essencial pra mim. É uma visão que eu tenho, né? Às vezes você pode não concordar, mas pra mim foi essencial descansar. Foi essencial desligar de tudo, me desligar de concurso público, me desligar de legislação, de leitura, de revisão, de exercício, me desligar disso tudo, descansar, voltar, respirar, sabe? Recarregar as energias pra voltar a estudar. E aí foram 2 meses que eu peguei firme no TRT 15, porque até então eu não tinha feito nenhum concurso de TRT, né? Tive que começar do zero, direito do trabalho, direito processual do trabalho. E deu super certo, né? Vocês já viram aqui no meu canal eu falando sobre o meu desempenho na prova e tudo mais. E então, assim, o que eu quero falar com vocês, através da minha própria experiência, é que você tem que descansar e tem que descansar sem culpa. Se nesse meio do caminho você tiver que abrir mão de algum concurso, de alguma prova, porque prova, gente, prova é uma atrás da outra. Se a gente for pegar todas as provas para fazer, a gente surta mesmo. Então, às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir outra. E às vezes você tá abrindo mão de estudar ali 2 semanas, 3 semanas, 1 mês que seja, não vai fazer uma prova, mas pelo menos você vai descansar e aquele seu descanso vai te servir para recarregar as energias e ir bem melhor em outra prova. Foi o que aconteceu comigo. Mas eu descansei sem culpa e eu quero que você faça isso também. Se você tá assistindo esse vídeo e você tem essa dificuldade de descansar, acha que se você parar, você não estudar por um tempo, você vai ficar para trás, você não vai conseguir seu desempenho, etc. Não faz isso, não pensa isso. Descansar é muito importante. Muito importante. Faça isso sem culpa, faça isso pelo tempo que você precisar. Escuta o seu corpo, escuta a sua cabeça, seu cérebro. Vê o momento em que você fala, não aguento mais, e descansa. Às vezes você não precisa descansar nem entre uma prova e outra, às vezes você está ali numa maratona, tem uma prova chegando e você já vê que você não está conseguindo mais absorver tanto, que você está sem saco para estudar, igual essa pessoa falou aqui no comentário, que está sem saco para estudar, e a gente chega sim nesse ponto. Então, se você está nesse batidão, às vezes sua prova está chegando, você já está estudando, mas para 2 dias, 3 dias, calma, respira. Eu tenho certeza, eu te garanto que esse descanso que você tirar vai fazer muita diferença, muita diferença. Lembre-se, concurso público não é só estudar. Você tem que estar com a cabeça boa, com a mente boa, com o psicológico bom. Pensa nisso também. Não é só estudar, 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 estudar. O seu corpo e a sua cabeça, a sua mente precisam estar boas também. Tá bom? Então esse é o recado que eu tinha para dar para vocês do fundo do meu coração. Por favor, estudem, mas descansem sem medo, sem culpa. É muito importante descansar. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!